Olá! Hoje a gente mergulha num conceito que, olha, parece uma coisa só, mas na verdade tem muitas faces. A Constituição. É como olhar para a mesma montanha, só que de pontos diferentes, sabe? Cada ângulo mostra uma coisa. E é isso que a gente vai fazer: explorar umas fontes que trazem essas visões diferentes. O nosso objetivo aqui é entender como áreas distintas, tipo sociologia, política, direito e até cultura, enxergam a Constituição. Para sair daqui com uma ideia mais rica do que ela significa. Bora começar essa exploração? Com certeza. E é fundamental pegar essas diferentes lentes, viu? Porque a Constituição, ela não é um bloco de pedra, né? O sentido dela, e mais ainda, o jeito como ela funciona na prática, muda muito dependendo de por onde a gente olha. Legal. Então vamos começar pela lente sociológica, que está muito ligada ao Ferdinand Lassalle. A ideia dele é que a Constituição de verdade, a real mesmo, não é o papel escrito. Uhum, É mais a soma dos fatores reais de poder. Tipo, quem realmente manda na sociedade? O poder econômico, os militares, os grupos organizados. exatamente. O ponto central para La Salle é essa distância que pode existir entre o que está escrito e o que acontece de fato. Para ele, o que organiza um país, no fundo do fundo, são essas forças sociais concretas. Entendi. Uma Constituição escrita, por mais bonita que seja, só vai ter força de verdade se ela conseguir refletir essa realidade do poder. Se não, Aí vira o que ele chamava de mera folha de papel, né? justamente, vira só um documento sem força real, bonito no discurso, talvez, mas que na prática os grupos que têm o poder de verdade podem simplesmente ignorar. Uma ilusão, quase. Faz todo sentido. É uma visão bem direta, né? Focada em quem tem a força. Mas tá, se a gente mudar a lente, saindo desse poder mais palpável e pensando no poder de decidir as coisas, como a política vê a Constituição? Aí a gente entra numa visão bem diferente, que é a do Carl Schmitt. Para ele, a Constituição é, antes de mais nada, uma decisão política. Uma decisão. O que isso quer dizer exatamente? É menos sobre descrever o poder que já existe e mais sobre, sei lá, criar uma ordem a partir de uma escolha. Exato. O foco do Schmitt está nesse momento inicial, nesse ato de vontade política que diz: ok, o nosso Estado vai ser assim. Define a unidade política, a forma básica de organização, os valores essenciais. Hum. Se a gente conecta isso com o quadro geral, percebe que a ênfase está toda no ato de fundar, de decidir. É uma escolha que dá a forma para o Estado. Isso. Bom, isso tem consequências, né? Sugere que a Constituição não é só um espelho da sociedade. Entendo. Ela é também um ato que tenta impor uma forma, talvez até buscando controlar aquelas forças reais que o La Salle apontava. Interessante essa tensão. Ok, temos a visão sociológica do poder real, a política da decisão fundamental. E a visão jurídica, como ela entra nisso? O Hans Kelsen parece ir para outro lado, né? Buscando uma constituição como norma jurídica pura. Sim, o Kelsen faz um esforço danado para isolar o direito. Para ele, a Constituição é o topo do sistema jurídico e ponto. Ele quer entender a lógica interna do direito sem misturar com sociologia ou política, pelo menos na teoria pura dele. E para isso, ele distingue dois níveis. Dois níveis? Como assim? Pensa assim. Tem uma base lógica, meio que invisível, e tem a estrutura que a gente vê, o texto. A base lógica ele chama de norma hipotética fundamental. Não é uma lei escrita, é mais um pressuposto. Um pressuposto. Tipo, Tipo a ideia de que a gente tem que obedecer o que a Constituição manda. Sem essa concordância básica, implícita, todo o edifício jurídico desmorona, perde a validade, sacou? É como aceitar as hum... regras do jogo antes de começar a jogar. Ah, tá. É a premissa que sustenta tudo, mesmo sem estar escrita ali. E a estrutura visível? Essa é a norma jurídico-positiva, ou seja, é a Constituição como documento mesmo, a lei escrita que está lá no topo da pirâmide de leis. Ela é a regra número 1. E a função dela não é só dar direitos ou deveres, mas principalmente dizer como todas as outras leis são feitas e quais os limites delas. Para Kelsen, o grande papel da Constituição é ordenar e validar todo o resto do sistema jurídico. Bem mais abstrato, né?
mais focado na organização interna do direito. Entendi. E para fechar o nosso quadro, a gente falou também de uma visão cultural ligada ao Meirelles Teixeira. O que seria ver a Constituição como um objeto cultural? Essa visão ela amplica ainda mais o horizonte. Ela olha para a Constituição não só como poder, ou decisão, ou norma, mas como parte da cultura de um povo. Hum. Ela reflete e, ao mesmo tempo, ajuda a formar os valores, a história, a identidade, até as esperanças de uma sociedade. É como se fosse um produto cultural mesmo, tipo a língua, a arte. Carrega significados que vão muito além do texto legal ou da decisão política lá do começo. Muito bom. Então, recapitulando rapidinho. A gente viu a Constituição como espelho do poder real, com La Salle, como ato fundador da ordem política, com Schmitt, como uma regra máxima que organiza o sistema jurídico, com Kelsen, e como expressão da identidade cultural, com Teixeira. Parece que nenhuma visão anula a outra, né? Elas meio que se somam. Exatamente. Elas oferecem camadas diferentes para a gente entender. É muito raro uma Constituição na vida real ser só uma coisa ou só outra. Essas perspectivas ajudam a gente a analisar a complexidade toda de um jeito mais rico, mais completo. E o que a gente pode levar para casa, digamos assim, dessa nossa conversa? Olha, fica uma questão interessante para a gente pensar, né? Justamente por causa dessa variedade de olhares. Se a gente tem essas lentes todas, sociológica, política, jurídica, cultural, como será que a nossa tendência, que às vezes acontece no dia a dia, de focar demais em uma delas? Tipo, focar só na jurídica, no texto da lei, nas decisões dos tribunais. Pois é. Como será que isso, privilegiar uma visão em detrimento das outras, afeta o jeito como a gente percebe se a Constituição está funcionando mesmo, se ela é legítima, como ela se aplica nos problemas concretos que a gente vive? Fica a reflexão. Como a lente que a gente escolhe usar molda o que a gente consegue ver da Constituição.